Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, você ligado na TV Sim, está no ar mais uma edição do Sim Notícias. Você fica por dentro dos principais fatos de Linhares e região. Confira na edição desta terça-feira. Mais um homicídio é registrado em Linhares. Um jovem foi morto com 5 tiros no bairro Aviso. No bairro Araçá também houve um caso de violência. Uma pessoa foi baleada durante a noite. Caminhão de gás tomba e pega fogo na rodovia que liga Aracruz a Ibiraçu. O motorista do veículo ficou ferido. Pecuaristas devem ter atenção à vacinação contra a febre aftosa que já começou em todo o estado. Câmara de Vereadores de Linhares aprova a nova mudança no horário das sessões da casa e mais. Nesta terça-feira é o lançamento das ações do Maio Amarelo em Linhares. Eu converso no último bloco com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Herbert Carvalho. Ele é o principal palestrante deste encontro. Veja também a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti e os assuntos do nosso esporte com Altemar Félix. Tudo isso e muito mais agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. A violência fez mais uma vítima em Linhares nesta terça-feira. Um rapaz de 20 anos foi morto com 5 tiros no bairro Aviso. Os suspeitos do crime fugiram de bicicleta e ainda não foram localizados pela polícia. Ludi Alan Vieira da Costa tinha 20 anos e foi executado na porta desta oficina mecânica, na principal avenida do bairro Aviso. O homicídio aconteceu por volta de meio-dia desta terça-feira. Filho único deste servidor público aposentado, o rapaz era tido como uma pessoa boa e prestativa. Na opinião do pai, Ludi, como era conhecido, perdeu a vida por causa das más companhias. Ele não tem envolvimento assim com... Ele não tem passagem de polícia, não é bandido, não é traficante, ele não tem essa passagem, né? Era só envolvimento com mais amizades, né? Mais companhias. O Ludi Alan teria vindo até esta oficina aqui do bairro para fazer um ajuste na moto dele. Ao descer aqui mesmo na calçada, 2 suspeitos que estavam de bicicleta e o seguiam se aproximaram. O carona desceu e já de arma em punho efetuou 5 disparos. Foram 3 tiros na cabeça e 2 no peito. O rapaz de 20 anos morreu na hora. Uma dor que ninguém esperava, né? Mas fazer igual o pai estava falando, né? Envolvimento aí, que maus companhia, né? E sabe como é que é, né? Acarreta nessa posição aí que vocês viram aí. Após o crime, os 2 suspeitos fugiram de bicicleta pelas ruas do bairro e já foram identificados, mas a polícia ainda não conseguiu prendê-los. O pai de Ludi disse esperar que o caso seja esclarecido. Eu creio que a polícia já está em cima já, né, nas investigações, já sabe quem é os culpados já, entendeu, né? Eu creio que em breve, rapidamente, vão prender eles, entendeu? Vida que segue. É vida que segue, em nome de Jesus. Este é o 5º homicídio registrado em Linhares só no mês de maio. As investigações estão sendo feitas pela Delegacia de Crimes contra a Vida. Investigadores da Polícia Civil começaram a ouvir familiares e testemunhas do caso. E no bairro Araçá também foi registrado um caso de violência na noite da última segunda-feira. Um rapaz sofreu uma tentativa de homicídio na rua Capitão José Maria por volta das 10 horas da noite. A vítima, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi atingida por tiros na nuca e no peito. 4 pessoas em um veículo Fiat Uno teriam deixado o rapaz ferido na emergência do Hospital Geral de Linhares e fugido em seguida. O estado de saúde do jovem, segundo o hospital, é gravíssimo. Um caminhão que transportava gás de cozinha tombou e pegou fogo na rodovia S-257 que liga Ibiraçu a Aracruz no início da tarde desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar de Aracruz, que enviou este vídeo para nós, apenas o condutor estava no caminhão. Ele sofreu ferimentos, foi socorrido e levado para atendimento em Ibiraçu. O trânsito ficou totalmente interditado nos 2 sentidos da rodovia. Segundo o Corpo de Bombeiros da região, o trânsito deve continuar impedido nesta rodovia S-257 por toda a noite desta terça-feira, madrugada de quarta. Só será reaberto o trânsito nesta quarta-feira. A Câmara de Vereadores de Linhares aprovou por unanimidade na sessão da última segunda-feira a mudança no horário da sessão ordinária da Casa. A partir da próxima segunda, as sessões passarão das 18 para as 19 horas. Segundo a presidência da Câmara, a mudança é para garantir a participação do trabalhador que sai do serviço no final da tarde. Na sessão da segunda-feira também foi aprovado o projeto de autoria do presidente da Câmara, que dá prioridade de vagas em creches e escolas públicas de Linhares a estudantes com deficiência e a filhos de deficientes no município.
O pai de uma estudante especial usou a tribuna da casa para falar da importância da lei para garantir igualdade de direitos a estudantes com deficiência. Bom, e daqui a pouco, a partir das 8 horas da noite, você acompanha na íntegra a sessão da última segunda-feira da Câmara de Vereadores, né? Você já vem acompanhando aí já há várias semanas e nesta terça-feira, mais uma vez, você assiste à sessão da Câmara de Vereadores. É daqui a pouco, a partir das 8 da noite, logo após o programa Ronda na TV. Toda terça-feira é dia da coluna Economia e Negócios. Vamos então aos Estados Unidos com a Bel Fiorotti. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Estamos aqui direto dos Estados Unidos, tempo aqui melhorando. Saiu aquela friaca, estamos na primavera. Os dias estão cada vez mais lindos. Então, eu compartilhar com vocês aí essa melhoria do tempo e, como sempre, repercutir os assuntos aí do Brasil, sempre com a luz aqui dos Estados Unidos, analisando. Vocês sabem que eu vim aqui para estudar, estou aí num ritmo intenso de bastante estudos e fico às vezes me perguntando por que o Brasil, que tem tantos recursos naturais, que tem tanto potencial, não tem a mesma qualidade de vida, a mesma organização que tem aqui nos Estados Unidos. Nós precisamos pensar, avaliar o porquê que a diferença é tão colossal, haja vista que, do mesmo modo que os Estados Unidos, o Brasil foi um país colonizado. É lógico que foi colonizado por portugueses e aqui foi colonizado, em sua maioria, pelos ingleses. Mas é um país que recebe muitos imigrantes, tal qual o Brasil. Mas um dos pontos principais que eu sempre avalio quando eu comparo os dois países é o valor à educação e ao conhecimento. Conhecimento e educação são extremamente valorizados aqui nos Estados Unidos. Pra vocês terem ideia, professor aqui tem um respeito enorme. E eu que fui professor no Brasil por muitos anos, eu sei que no Brasil a atividade de docente é uma atividade das mais importantes, mas nem sempre tão valorizada. Então que fica a dica para os nossos governantes, se quiserem promover mudanças verdadeiras no Brasil, que comece pela base, educação, e principalmente valorizando os nossos professores. Fica a dica, tenham todos uma ótima e abençoada semana, até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Valeu, Abel. Obrigado pela participação. Até a semana que vem. Agora a gente confere como fica o tempo nesta quarta-feira de outono em todo o norte capixaba. Quarta-feira com sol e algumas nuvens, infelizmente ainda sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 18 e 30 graus. Colatina com mínima de 18 e máxima de 29. Em São Mateus, variação entre 19 e 30. Já em Vitória, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Daqui a pouco, após o intervalo, pecuaristas devem ficar atentos porque já começou a vacinação contra a febre aftosa em todo o estado. É daqui a pouco. Já começou o período de vacinação contra a febre aftosa em todo o Espírito Santo. Produtores rurais devem ficar atentos, pois quem não vacinar dentro do cronograma pode ser multado. Na propriedade de seu Gilson, a ordem é vacinar o rebanho bovino. Sempre atento às determinações para manter animais em dia, ele não quer perder o gado, muito menos ter prejuízos financeiros. Se a gente, como diz, cria o animal, a gente cria para a subsistência da gente e por prazer, né? A gente gosta do animal. E tem de combater as doenças, né? Porque se a gente não fizer, quer dizer, pode a área ser interditada e quem é o maior prejudicado? Nós, produtores mesmo, somos os prejudicados. Então o melhor é vacinar. Vacinar, temos que vacinar, temos que cumprir a lei para o bem do nosso mesmo, nosso produto, né? Nós somos produtores, temos que vacinar. Dá trabalho sim, mas evita problemas. Como o Espírito Santo é considerado um estado livre da febre aftosa, o IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal, começou o acompanhamento desse procedimento nas propriedades de Linhares. São mais de 1000 propriedades onde existem animais bovinos que precisam ficar imunes da febre aftosa. Tudo é acompanhado nos mais minuciosos detalhes. E o IDAF vem acompanhando de perto, fazendo a fiscalização das vacinas, acompanhando, né, dando orientação, no caso necessário, aos produtores, de modo que a etapa tenha o melhor resultado possível. O período para vacinar animais com até 2 anos termina no final deste mês, prazo que não pode ser esquecido. Quem não vacinar pode ter sérios problemas. O produtor que não comprar e vacinar os seus animais até o último dia do mês de maio, ele será penalizado, né, uma multa.
depender da quantidade de animais, e a fazenda fica interditada, né? Tem todo um prejuízo econômico e para quem não vacinar, né? Cerca de 4.000 pessoas acompanharam a chegada da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida a Baixo Guandu. Foi no último sábado. A imagem veio direto do Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, e chegou de barco pelas águas do Rio Doce, como a gente vê aí no vídeo. De lá, formou-se uma grande procissão até a igreja matriz de Baixo Guandu, no centro da cidade, onde Dom Joaquim Vladimir Lopes Dias, bispo diocesano de Colatina, celebrou uma missa. A imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida passará por todas as 32 paróquias da Diocese de Colatina. Em Linhares, a previsão é de que ela chegue no dia 10 de setembro na paróquia Nossa Senhora da Conceição. A escolha por Baixo Guandu, para ser a primeira cidade a receber a imagem, é em função da tragédia que se abateu sobre o Rio Doce com o rompimento da barragem de minério de ferro em Mariana, Minas Gerais. Vamos conferir como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 430 a saca. Arábica 7, R$ 412. Conilon tipo 7, fechou valendo R$ 397 a saca. Vamos ver o resumo do nosso esporte com Altemar Félix. Muito bem, o Sim Esportes de hoje fala sobre corridas. Olha, vem aí a Corrida dos Bombeiros, dia 4 de junho, aqui em Linhares. www.campeontime vai fazer as inscrições para você. Nós ainda vamos dar mais detalhes, hein? Você já está vendo a chamada por aí. Então vamos dar um pulinho agora na Grande Vitória, Rede Sim, com a corrida 10 milhas garotos. Repórter Luiz Ardini com detalhes, Cláudio. A corrida, uma das mais tradicionais do estado, já faz parte do calendário dos capixabas. E este ano vai acontecer no dia 3 de setembro. As inscrições são limitadas e já estão abertas no site. Ano passado a gente teve 10 mil corredores, esse ano a gente tem 11 mil vagas, mas contando com a vontade das pessoas em participar e o número de pessoas que têm treinado e corrido e tendo essa paixão pela corrida, a gente tem certeza que essas 11 mil vagas vão ser completadas sem problema. A corrida, que no início era apenas para funcionários da empresa, hoje é aberta para atletas de todo o país e do mundo. Mais de 2.600 competidores de outros estados já participaram da corrida. Merisvaldo é operador de máquinas e trabalha na empresa há 17 anos. Ele não abre mão de participar do evento. Tenho 15 vitórias consecutivas, então assim, é uma honra, né? Um prazer estar sempre treinando, né? Sempre tentando buscar o máximo, melhorar o tempo. Em 2017, a 10 milhas garoto completa 28 anos. Mais de 100 mil atletas já participaram da corrida. E este ano tem novidade para as crianças. A 16ª garotada vai acontecer um dia antes da corrida dos adultos, para incentivar a prática do esporte na família. A garotada vai acontecer no dia 2 de setembro. Como os horários são simultâneos, a partida lá de Vitória e o início da garotada, que muitos pais não trazem os filhos para correr. Por esse motivo, a gente decidiu investir em mais um dia de prova, para dar oportunidade para que as famílias participem dos dois eventos. Os pais acompanhem os filhos correndo e os filhos possam vir no domingo torcer pelos pais também. Outra novidade é que a corrida ganhou novas categorias. Como o nosso objetivo é incentivar a prática esportiva desde cedo, a gente criou mais 2 novas categorias. A gente vai abrir para crianças a partir de 6 anos de idade. Então vai ter a categoria 6 e 7 e vai ter a categoria 8 e 9. O Édipo foi ganhador da primeira corrida garotada em 2002. Na época, ele tinha 14 anos e veio de Cachoeiro de Itapemirim para participar da competição. A vida dele mudou depois que ele participou da corrida. A partir daí eu comecei a entender que aquilo é o que eu queria para minha vida. E mudou tudo. Eu conheci o mundo, conheci vários lugares do Brasil, conheci alguns países da América do Sul, fiz educação física, hoje eu tenho uma assessoria esportiva que eu trabalho com corrida e hoje eu uso a minha história e uso a corrida para motivar as pessoas a ter qualidade de vida e conquistar seus objetivos.
Bom, que legal. Boa sorte ao grupo que está se preparando aí com muito afinco. Boa sorte, hein? Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o bate-papo é com o Tenente Coronel Herbert Carvalho, comandante do Corpo de Bombeiros aqui da região. Ele fala sobre o Maio Amarelo, né, uma palestra de abertura da programação do Maio Amarelo aqui em Linhares nesta terça-feira. Daqui a pouco, depois do intervalo. Será aberta nesta segunda-feira, oficialmente, né, a programação do Maio Amarelo aqui em Linhares. Aqui ao meu lado está o Tenente Coronel Herbert Carvalho, que é o comandante do Corpo de Bombeiros local, principal palestrante desta noite, e vai falar um pouquinho sobre esse trabalho aí, né, os atendimentos realizados no trânsito, que tem muitos acidentes aqui na região. Tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Coronel, a palestra do senhor fala exatamente desse crescimento da cidade, né? A cidade não conseguiu, nós cidadãos não conseguimos acompanhar esse crescimento e é por isso que o trânsito está dessa forma. Que relação a gente pode fazer disso com o trânsito que a gente vive hoje? Na verdade, o que acontece? Linhares nasceu, vamos dizer assim, simbolicamente, para o Código Nacional de Trânsito tem pouco tempo, porque não faz muitos anos que a cidade começou um processo de sinalização, processo de trabalho, de identificação das ruas, de placas. Então, foi quando isso começou a acontecer. De lá para cá, eu já imaginava que, com o tempo, a tendência do aumento iria diminuir, exatamente porque a economia ela vai mais rápido que a cultura. Então, a cidade cresceu muito rápido, mas a cultura ainda às vezes, parece ser de uma cidade pequena. Hoje... O senhor fala isso em relação às atitudes do condutor? As atitudes do condutor. Hoje ainda, você encontra as pessoas que chamam o centro de rua. Eu vou lá na rua. Então, esse linguajar dá essa impressão de que é o quintal da casa dele, né? E, na verdade, não é mais. Entendi. As pessoas ainda só precisam entender que o comportamento dele no trânsito precisa ser bem mais prudente do que já é, por conta do volume de veículos, o volume de pessoas, a circulação, tudo aumentou. Então, é natural que os problemas aumentem junto com isso também. E esse é o problema que a gente vive. O senhor está dizendo que mesmo naquela rua lá do bairro, lá no cantinho, aquela rua tranquila, onde o cidadão mora, ele deve, claro, obediência às normas de trânsito ali, como se estivesse numa grande rodovia, numa grande avenida? Sim, é natural que as pessoas próximas das suas casas, por causa daquele sentimento de bairro, se sintam um pouco mais à vontade, né? Mas é lá que acontece. 86% das minhas ocorrências são nos bairros. As pessoas pensam que a BR é o meu problema, mas a BR não é um problema. A gente tem essa ideia de que é a BR-101, mas não é isso. Não, eu tenho um volume muito baixo de ocorrências na BR. As minhas ocorrências predominantemente são em bairros, então é nos bairros que esse problema acontece. É exatamente quando a pessoa relaxa. Está mais tranquila? Passa pelo cruzamento, não leva em consideração aqueles critérios, né? De dar preferência para quem vem da direita. Então, são todos esses cuidados de direção defensiva que as pessoas negligenciam por se sentirem muito à vontade ali no ambiente onde estão, né? Mas essa realidade já mudou, ela não vai mudar não, ela já mudou, as pessoas só precisam se atentar para isso. Pois é, Coronel, qual a demanda hoje, na média, que a gente tem aqui em Linhares desses acidentes? O senhor falou a maioria nos bairros, né? Sim. Qual o bairro com maior número de acidentes e qual a demanda que os bombeiros atendem hoje? Nós, nos últimos 10 anos, nós saltamos de uma média de 5 ocorrências por dia para mais de 10. Então a gente dobrou. De acidentes de trânsito, especificamente. A gente pega o total e divide pela quantidade de dias do ano. 10 por dia? A nossa média é essa. A média, mas a gente tem pico de 25, 23, 12, 15. Linhares ainda infelizmente, o município com o maior índice de ocorrência do Corpo Bombeiro de todo o estado do Espírito Santo. Que coisa, né? Não saímos ainda dessa estatística. Estabilizamos um pouco. Quem for hoje na palestra vai ver alguns desses dados lá, para você ver que há uma tendência de estabilização. Mas ainda continuamos como município com o maior volume de ocorrências de bombeiro no estado. Muito se fala que Linhares foi uma cidade planejada pelas suas ruas largas, né? A cidade tem uma topografia também que ajuda. O senhor acha que isso também influencia o exagero do motorista em acelerar? A lógica, do ponto de vista da segurança de trânsito, ela é inversa. Quanto mais segurança você oferece para o motorista, mais ele tende a se arriscar.
Entendi. Mais ele tende a se arriscar. Então, é essa topologia favorável que nós temos que dá essa sensação de segurança, e essa sensação de segurança diminui a sensação de risco. Aí a pessoa anda mais desapercebida, passa num cruzamento enorme, com ruas largas, acha que vai safar, e principalmente motociclistas. Os motociclistas ainda representam 60% de tudo que eu atendo nas minhas ocorrências. 60%? É muito alto, né? Os motociclistas, eles são os mais vulneráveis, claro, certo? E os que se comportam com menos cuidado. Na verdade, você percebe pelas atitudes deles que essa mobilidade que a moto dá faz com que ele se sinta mais à vontade de ser um pouco mais ousado. E eles se sentem um pouco vítimas do processo, mas ao mesmo tempo eles também, por causa do comportamento, às vezes contribuem com isso, porque você entenda, nós que somos motoristas normais, morremos de medo de bater o carro. A gente sempre dirige com medo de bater em alguém ou em alguma coisa. E olha que a gente tem uma lataria ali para proteger. Em tese está protegido, né? Teoricamente protegido, né? Você perceba como é estranho o comportamento do motociclista, porque ele não tem absolutamente nada ao redor dele, a não ser o chão, e conduz de uma forma muito mais arriscada do que o motorista que tem alguma coisa para protegê-lo, que teoricamente poderia se sentir um pouco mais seguro e não se sente. Entendi. Então você perceba que é estranho isso, mas é a forma como ocorre. É o que está na realidade. A realidade é essa, né? E não é exclusividade de Linhares, isso acontece no Brasil inteiro. Isso é em qualquer local onde os motociclistas atuam, eles sempre andam nos corredores, né? Cortam ou pela direita ou pela esquerda. Que é muito... Aliás, além de infringir as regras de trânsito, coloca a vida realmente em risco. Ele se expõe mais e parece não se preocupar mais com isso, porque por estar mais exposto, a gente imaginava que ele seria ainda mais, cuidadoso do que o motorista de veículo, mas não é. Ele está mais exposto, mas ainda assim é mais imprudente. Coronel, a gente vê no trabalho que vocês fazem, né, os atendimentos, claro que é tudo muito rápido, vocês atendem lá as vítimas de acidente envolvendo motos, por exemplo, né, o trabalho de vocês é, claro, resgatar ali dentro do padrão de segurança e levar para o hospital para atendimento. Agora, os traumas que a gente vê, e já conversamos com médicos sobre isso, são traumas enormes, pessoas que ficam 6 meses, 1 ano, às vezes, numa cama por conta de um acidente, às vezes, bobo, né? Eles, principalmente os motociclistas, se você for procurar os fisioterapeutas da cidade... eles agradecem aos motociclistas, porque... Trabalho é o que não falta. Trabalho preso é o que não falta. Fisioterapia de pé e joelho é o tempo todo, né? Sem contar as amputações que ocorrem muito, aumentou. Os mais graves. Eu também tenho dados sobre custos disso, né? Os custos de despesas. Nós temos... É uma cadeia de problemas que nós temos aí, né? Porque a pessoa, quando ela se envolve em qualquer tipo de acidente, olha a dinâmica. Ela tem prioridade no atendimento lá. Claro. No hospital. Vamos supor que você tivesse uma cirurgia de pâncreas agendada para hoje. Tem 5 leitos disponíveis para cirurgia. Estou lá esperando. Você está lá esperando, você pode aguardar. Teoricamente, o acidentado não. Então, aí hoje você não vai fazer sua cirurgia porque alguém tomou seu lugar lá e foi. Então, isso desenvolve uma cadeia de problemas. Por exemplo, o HGL tem um limite de número de leitos. E a maior parte desses leitos ficam ocupados por acidentados. E o doente fica na fila de espera porque o acidentado fica ocupando o tempo todo. Alguém que estava bem de saúde, mas que de repente... Centro cirúrgico e assim vai. Então, a despesa disso, as despesas os prejuízos de um acidentado variam de 20 a 350 mil reais, mais ou menos, um único acidente. Né? Eu fiz uma estimativa muito grosseira lá, né? Mas vamos dizer assim, a gente dá aí, o acidentado não tem noção, no volume todo, a gente pode dar, o bombeiro, um prejuízo para o município, um custo para o município que varia de 2,5 milhões a 8 milhões por ano.
é muito alto, né? Uma conta muito alta, né? E imagino que esse custo pode ser até muito maior. Se você for considerar centro cirúrgico, tempo de internação, remédio, é muita coisa. Não é só o tempo que o cara lá, não é só o atendimento que o médico dá. Dúvida. Se você for considerar fazer essa soma toda, o custo é absurdo. Sem contar o pós-acidente, o período de recuperação. Aí ele volta para lá, para o hospital, tem a recuperação, tem remédio, não tem dinheiro, vai para a farmácia cidadã, pega lá. O custo é absurdo. Se o cidadão, o condutor, for pensar bem, ele teria um pouco mais de prudência, né? Imagino que se ele fizesse essa conta, ele pensaria duas vezes. Pensando nele mesmo, pensando no custo que isso significa para o município aqui. Infelizmente, o nosso município, o principal hospital é municipal. Eu acho isso um peso enorme para o município. Já tem uma demanda enorme aí. Isso é um peso enorme. Isso quando não resulta em morte, o que realmente é mais grave. Coronel, então a sua palestra, abrindo os trabalhos dessa semana aí, ou desse mês do Maio Amarelo. Claro, a conscientização ela também é muito importante, mas as pessoas precisam mudar mesmo de atitude, né? Não tem outra saída. O recado para quem está assistindo essa entrevista é esse: nada vai mudar se o seu comportamento não mudar. Tudo depende de você. Você precisa de entender que a cidade cresceu, você cresceu, seus filhos cresceram e o nosso comportamento tem que ser diferente agora para a gente poder ser um pouco mais cuidadoso e com isso colaborar para diminuir esses índices aí ao longo dos próximos anos. O senhor falou, por exemplo, dos cruzamentos, onde ocorrem muitos acidentes, principalmente nos bairros. Importante todo mundo parar, independente de quem é a preferência, a placa, eu acho que tem que ter essa consciência. O meu comportamento é isso aí, todo mundo. É melhor parar, né? Mesmo estando na preferência, né? É melhor parar, observar, do que passar direto e se deparar com alguém que achou que também a preferência era dele. E aí pronto, aí todo mundo fica no prejuízo. Aí já foi. Tenente Coronel Herbert Carvalho, conversando conosco, é o comandante do Corpo de Bombeiros, fazendo a palestra de abertura da programação do Maio Amarelo aqui em Linhares. Coronel, obrigado pela presença mais uma vez, viu? Foi um prazer e estamos sempre à disposição. É isso aí, minha gente. Você da Grande Vitória que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, obrigado pela sua audiência. Você de Linhares e região pode participar conosco, interagir através do nosso canal no facebook.com/TVC Linhares. Reveja esta entrevista e todo o nosso conteúdo também no nosso canal direto no YouTube. Para falar conosco via telefone, o número aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.